Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da série de mensagens, da série de temas que a gente está trabalhando sobre frases bíblicas. Hoje a frase ou versículo que a gente vai estudar vai ser: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. Esse versículo, é muito conhecido, é muito famoso, é muito usado em pregações e também é muito usado em canções. Existem várias canções, existem várias músicas hoje, atuais, que usam esse versículo bíblico, que está lá em Abacuque, no capítulo 3, verso 17 a 18. Vamos ler um pouquinho sobre esse texto? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como eu disse, esse texto está lá em Abacuque 3, versos 17 e 18. Mas o que realmente quer dizer esse texto? Esse texto que é tão dito, esse texto que é tão falado em muitas músicas, o que realmente quer dizer esse texto? Qual é o significado desse texto? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o livro do profeta Abacuque é um diálogo entre o próprio profeta e Deus. A gente sempre vai ver isso. O profeta questiona Deus sobre alguma coisa que está acontecendo e Deus responde ao profeta. Vamos lá entender um pouquinho sobre esse contexto ali desse livro de Abacuque? Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Abacuque 1. Eu vou ler aqui na minha NVI e vocês podem abrir e acompanhar junto comigo. Abacuque 1, verso 1, vai dizer assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então aqui a gente vê que nos 4 primeiros versos do capítulo 1 de Abacuque, Abacuque questiona a Deus porque há tanta maldade no mundo, que há tanta perversidade, por que os ímpios estão prosperando ali no mundo e Abacuque questiona a Deus como assim? Você não está vendo nada, Senhor? Olha tudo que está acontecendo, você não vê isso. Né? Os ímpios estão prosperando, a maldade está aumentando e não vem justiça sobre a terra. A justiça aos olhos do profeta Abacuque, não a justiça de Deus, que é completamente, totalmente diferente da nossa ótica. Aí Deus responde lá a partir do verso 5. Então você vê que primeiro Abacuque fala e agora Deus vai responder a partir do verso 5, do próprio capítulo 1. Deus vai dizer assim: olhe as nações e contemplem-nas. Fiquem atônito e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contados. Estou trazendo os babilônios, ou os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como uma ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Então, primeiro a gente vê aí num diálogo entre Deus e Abacuque, ou entre o profeta e Deus, que primeiro o profeta ele questiona a Deus por haver a impiedade, por haver a maldade no mundo. Logo depois Deus responde: só que eu estrago para vocês aí um povo que vai invadir a sua terra, e esse povo é os babilônios. Se você entende um pouco da história de Israel, a gente sabe que a Babilônia invadiu Israel, invadiu ali o povo de Judá, lá em 586 ali antes de Cristo. A gente vê muito dessa história da invasão da Babilônia nos livros de Jeremias, nos livros de Daniel, principalmente no livro de Daniel, que vai falar muito sobre o contexto ali do Império Babilônico, e também nos livros de Ezequiel.
Então a gente vê muito, principalmente nesses 3 textos ali, sobre a invasão ali da Babilônia. E quando vai falar da invasão da Babilônia, a gente retrata um povo cruel, como o próprio Deus fala aqui com o profeta, uma nação cruel, uma nação que vem para derrotar todo mundo. Então pensa comigo, você é um profeta, você começa a questionar a Deus sobre a maldade que está sobre a terra. E aí Deus responde: você está achando que tá com maldade? Você está achando, você está reclamando que a impiedade está muito forte sobre a terra, mas vocês não viram nada. Porque vai vir um império, vai vir um exército, vai vir ali guerra para vocês. Porque a Babilônia vai chegar sobre o território de Judá. E quando ele chegar, aí vocês vão ver o que é impiedade. Então Deus estava mostrando ali para o profeta ali que a piedade do povo judeu ali, do povo de Judá, seria castigada quando eles fossem invadidos, quando eles fossem ali derrotados, quando eles fossem ali subjugados pelo profeta babilônico. Então, o significado desse texto a gente tem que entender esse diálogo entre o profeta e Deus e esse contexto histórico que é pré-exílio. Né? A nação de Israel estava em decadência, as pessoas ali da nação de Israel estavam adorando ídolos, a impiedade estava aumentando ali, a crueldade estava aumentando ali, o temor do Senhor muitas vezes ele não existia ali naquele contexto que Abacuque está dizendo, e Deus fala: se você está achando que essa nação está cruel, se ela está impiedosa, vai vir aí um povo que vai consertar essa nação, porque ele vai vir e vai derrotar todos. E quando a gente estuda a história, a gente vê que realmente, depois que eles ficaram ali 70 anos no cativeiro babilônico, Israel consertou. A gente nunca mais vai ver Israel usando da idolatria, usando ali o nome de Deus em vão, depois que eles voltam do cativeiro babilônico, porque eles aprenderam através ali do cativeiro babilônico. Por mais que seja ruim a situação de Israel ali no tempo do cativeiro babilônico, trouxe ali um ensinamento muito grande para o povo de Israel, para eles nunca mais se envolver na idolatria. E aí sim, a gente entra no texto que o próprio profeta diz lá no capítulo 3 ali do seu livro. Ele vai dizer assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A gente tem que entender uma coisa aqui: naquela época não existia supermercados, não existia sacolão, não existia padaria. Então a forma de você se alimentar era plantando, a forma de você se alimentar era tendo produção de alimentos na lavoura, era você tendo uma videira, era você ter ovelhas no curral, era você ter bois nos estábulos. Por quê? Porque se você tivesse plantação, se você tivesse bois, se você tivesse ovelhas, você nunca morreria de fome. Então o que o profeta está dizendo? Mesmo não tendo nada disso, mesmo não tendo, mesmo a figueira não floresça, mesmo não haja uva na videira, mesmo não haja ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Depois de tudo aquilo que Deus fala com Abacuque, que viria um exército ali, e iria colocar ordem no povo de Israel, que iria colocar ordem no povo ali de Judá, que eles seriam ali levados como cativeiros ali para a Babilônia, que eles seriam ali consertados, que iria vir um juízo sobre aquela nação que não estava temendo ao Senhor mais. Né? Mesmo depois de tudo isso, mesmo acontecendo tudo isso que Deus prometeu, não havendo nada, não havendo alimento, não havendo o que comer, Abacuque vai dizer: ainda assim exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha para você ver como exemplo que Abacuque está deixando para nós. Mesmo se eu não tiver nada, Abacuque está dizendo isso, né, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Mesmo se eu não tiver nada, mesmo sendo, sim, só devassidão, só ficando aqui na cidade somente um deserto, somente uma cidade inóspita, somente uma cidade inabitada, ainda assim eu vou me alegrar e vou me exultar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Olha para você ver como é muito claro, como é grandioso as palavras desse profeta. O profeta entendeu o castigo que Deus iria trazer ele para a nação, e ele diz: mesmo eu não tendo nada, eu continuarei alegrando e exultando no Senhor, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória.
Amém? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa um like aí e que Deus abençoe muito e voltamos na próxima semana.